Tenha uma excepcional noite, high five. Vamos continuar com os princípios básicos, os princípios simples, para que você tenha um desenvolvimento pessoal melhorado. O vídeo de ontem foi tudo que você foca, expande. Se você não viu, volta no vídeo de ontem que você vai ter realmente alguns conhecimentos básicos que o básico, se você fizer o básico, com o tempo vai conseguir chegar no avançado, que é o que vai te alavancar para o sucesso. Mas se você não tiver a base, se você não tiver o alicerce, você não chega no avançado. Agora eu vou te dar o segundo princípio, que é aquele princípio de você assumir a responsabilidade. Então, no que você foca, você expande. O de ontem. O de hoje é você bater no peito e assumir: eu sou responsável pelo meu sucesso ou pelo meu insucesso. Então, você sabe que os nossos pensamentos, eles levam ao sentimento, o sentimento leva a ações, as ações repetidas às vezes formam hábitos, os hábitos são automáticos e elas vão levar a um comportamento. Então, todos os pensamentos, eles podem te trazer resultados lá no final na ponta, que passou por sentimentos, emoções, ações, hábitos, pode te levar a um resultado positivo ou eles podem te levar, no caso, um resultado negativo. Agora, você tem que ser maduro o suficiente para saber que a responsabilidade é sua. Eu sou responsável por todos os resultados. Nós sabemos que temos influência, sim, das gerações passadas, da genética, temos influência da vivência, da onde nós moramos, o bairro que nós moramos, a cidade, o país que nós moramos, a língua que falamos, os relacionamentos de escola, de faculdade e os relacionamentos atuais, enfim, tudo isso tem um peso realmente muito grande, porque são muitos sentimentos, são muitas coisas que nos sobrevêm, mas na realidade, no final das contas, quem domina é você. Todas as ações são suas, todos os hábitos são seus, mesmo que sejam repetidos. Mas você tem condições, você é responsável por tudo aquilo que você deixa entrar. Então, vem uma situação inesperada, você tem que ter condições suficientes para gerir aquilo lá. Se for positivo, você internaliza, se for negativo, você expulsa. Você não deixa a andorinha, criar ninho na sua cabeça. É exatamente isso. Então, o processo é esse. Vem o sentimento, você pode alojar ele ou não. Se você alojar o sentimento, seja ele positivo, seja ele negativo, ele vai te gerar uma emoção. A emoção vai te gerar uma ação. E a ação vai te gerar um resultado, seja ele positivo ou não. Então você tem que pensar todas as vezes que vier um pensamento, seja ele positivo ou negativo, qual vai ser a sua ação. Se você vai ter os sentimentos positivos, negativos, se você vai agir conforme esses sentimentos, essas emoções, se elas vão te ajudar ou se elas vão te prejudicar. Então, por exemplo, chega uma situação para você encarar um emprego novo ou uma situação nova. Você fala: poxa, mas eu não consigo. Você já está com um pensamento negativo, e esse pensamento pode ser que veio lá de trás, automático, de muitas coisas que você tentou fazer e não teve resultados que você queria. Você teve alguns resultados, mas para você não foi suficiente. Você não valorizou esses pequenos resultados, você valorizou o resultado grande, maior, enorme, muitas vezes até inatingível, que você sonhou, que você desejou. Mas aí você criou aquele hábito de pensar que você não é capaz.
e daquele foi surgindo outros e outros, e assim é uma cadeia. Então são pensamentos que tornaram-se hábitos, e a emoção que veio para você é que sempre você não vai conseguir. Então, uma das formas é isso, você tem que parar, gastar aqueles 20% de energia psíquica para analisar o que é que está acontecendo. E analisando, você tomar para si, eu sou responsável pelos resultados. Então, se os resultados me trouxeram até aqui, esses mesmos resultados não vão me levar onde eu quero chegar. Então, para eu chegar onde eu quero chegar, eu tenho que mudar meus pensamentos, eu tenho que mudar as minhas atitudes, os meus hábitos, os meus comportamentos para poder ter o sucesso que eu preciso ter. Então, eu consegui chegar até aqui com os pensamentos que eu tinha no passado, com as atitudes, com as ações. Agora, para eu avançar, eu preciso mudar meu raciocínio, meus pensamentos, minhas emoções, minhas ações e chegar aonde eu quero chegar. Então, quando você é consciente que você é responsável, então seja positivo ou seja negativo, você foi responsável, porque você não soube trabalhar ou porque você trabalhou adequadamente. Então, quem pode controlar os seus pensamentos é você. Quem é responsável pelos pensamentos é você. Pelos meus pensamentos sou eu. Pelas minhas ações sou eu. Pelas minhas faltas de ações sou eu. Você, pelas suas ações é você. Pelos seus pensamentos é você. Pelas suas emoções é você. Pelos seus hábitos é você. Então você tem que gerir, trazer para si a responsabilidade. E quando você traz para si a responsabilidade, você vai ser mais cauteloso. Então, o que eu estou fazendo vai me levar aonde eu quero chegar? Não, eu vou ter que mudar muita coisa. Então, quais são as coisas que eu preciso mudar? As coisas que eu faço hoje que não vão me levar aonde eu quero chegar. Então, você começa aí, mudando o pensamento. O pensamento vai te dar umas emoções, vai te dar diretrizes e ações do que você precisa fazer para poder alcançar o que você precisa alcançar. Então, quando você tem foco, como eu falei ontem, quando você tem foco e expande, o foco já vai te dar uma diretriz, já vai te dar um pensamento diferente, já vai te dar ações, atitudes que você vai poder fazer para poder chegar no objetivo que você precisa chegar. Então você tem que lembrar sempre, todo pensamento vai gerar um sentimento, o sentimento vai gerar uma emoção, a emoção trabalhada continuamente vai gerar hábitos e o hábito vai gerar comportamentos, que comportamentos vão te trazer ações positivas ou negativas. Então, começa no pensamento. Se o pensamento é negativo, eu não posso, eu não consigo, eu não alcanço, eu sou de família pobre, ninguém da minha família venceu. Esses pensamentos negativos, eles vão criando sentimentos negativos, emoções negativas, hábitos negativos, e lá no final você não vai ter nada positivo, porque você vai ficar na mesmice, você não avança. Você chegou onde você chegou, mas você não consegue avançar. Então você tem que ser consciente de que você é responsável de todos os resultados que você tem. Não é seus pais, não é a sua criação, não é a cidade, não é o país, não é o relacionamento que você tem. Você é responsável. Porque se você sabe que essas coisas te trouxeram até aqui e não estão te ajudando a avançar, você precisa mudar pensamentos, emoções, sentimentos, precisa mudar de bairro, precisa mudar de amigos, precisa mudar de país, você precisa fazer mudanças. Continuando do jeito que você está, você vai ficar onde você está. Então, as mudanças, você é responsável, ninguém pode ser por você. Você é por você, eu sou por mim, sua mãe é por ela e os seus irmãos é por eles e cada um é por si. Então nós somos únicos, mas nós também somos os únicos responsáveis pelos nossos sucessos ou pelos nossos insucessos, né? Então você tem que lembrar que esses pensamentos, esses sentimentos, eles podem ser externalizados ou eles podem ser internalizados.
Então, nós temos, no caso, os 4 poderes, nós chamamos de 4 poderes. Você tem o poder de pensar, você tem o poder de sentir, você tem o poder de falar, falar para outras pessoas, falar para o mundo ou falar para si mesmo, que são aqueles pensamentos internos, e você tem o poder de agir. E dentro desses 4 poderes, então, quando você pensa, já desencadeia um sentimento positivo ou negativo, de acerto ou de erro, de vou fazer ou não vou fazer, e assim por diante. E as emoções vão ser controladas baseadas nisso, criando hábitos para que você conclua ações para que os alvos sejam atingidos ou não sejam atingidos, porque quando são negativos, os alvos não vão ser atingidos. Então, você pode ter o pensamento de ter sucesso, mas se você não tiver os sentimentos, os hábitos, as atitudes positivas que vão te levar ao ter o sucesso, não vai adiantar nada ter pensamento só positivo. Então, você tem que ter o pensamento, tem que ter as emoções, os sentimentos, você tem que agir de acordo com o que pede para chegar ao objetivo que você quer chegar. Então, você é totalmente responsável. Então, ontem você teve que focar para poder expandir. Hoje você tem que assumir, eu sou responsável por tudo que acontece. Ninguém mais na minha volta e nem do mundo é responsável. Eu sou responsável. Então, assuma a sua responsabilidade em tudo que você faz. High five!